Você já reparou que tudo na natureza acontece em ciclos? Conforme a Terra se aproxima e se distancia do Sol, o dia intercala entre manhã e noite, a Lua cresce e mingua no céu, as estações ora trazem mais calor, ora trazem mais frio, e existem momentos em que a natureza está todo vapor, super produtiva, e outros em que ela está mais recolhidinha, poupando energia para recomeçar um novo ciclo. E se eu te disser que o nosso corpo segue esse mesmo ritmo? Pois é, nós mulheres atravessamos as 4 fases dentro de um único mês e existe uma inteligência natural guiando tudo isso. Entender essa dinâmica pode transformar a forma como você se relaciona consigo mesma, a forma como você organiza os seus dias e pode ser capaz de te gerar mais equilíbrio, mais paz e sim, mais produtividade. Seja você uma mulher que menstrua ou não, esse conhecimento é fundamental para que você viva uma vida mais sustentável. E não deixa de ser fundamental também para os homens que têm interesse em se conectar com mais profundidade com as mulheres que estão ao seu redor. Esse é o vídeo 1 da série Natureza Feminina, um guia para a mulher moderna. E nessa série a gente vai falar como o ciclo menstrual como ferramenta de autoconhecimento e de produtividade. Meu objetivo com essa série é apresentar a perspectiva da natureza, considerando todos os elementos de cada fase, para que a gente possa extrair, se apropriar desse conhecimento e trazer essa dinâmica para o nosso dia a dia. E para a nossa rotina dentro do mês, conforme o que for possível, de acordo com a nossa dinâmica de vida, é claro. Mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Karine Luana. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento humano, então se esse é um assunto que te interessa, já fica ligado nos próximos vídeos e se inscreve no canal. Então vamos começar do começo, do dia 1 da criação, onde Deus criou a luz, viu que era boa e separou a luz da escuridão, criando o dia e a noite. Veja só, Deus não criou a luz e iluminou tudo. Não, ele criou a luz, separou a luz da escuridão, mostrando pra gente que ambas têm seu lugar e propósito. Tudo no universo tem 2 lados, que na verdade são extremos da mesma coisa. E esses opostos não existem para se anular, mas sim para gerar equilíbrio. O descanso não é menos importante que a ação, o silêncio não é menos valioso que a fala, e a luz só faz sentido porque há escuridão. Então, quando a gente aceita que essa dualidade faz parte da nossa existência humana, a gente para de ficar tentando lutar para ficar só de um lado. O ciclo lunar, as 4 estações, o nosso ciclo menstrual também tem fases que são opostas e complementares entre si. E como hoje a gente vive numa sociedade que distancia a gente desse equilíbrio e exige da gente uma produção, um nível de energia muito linear, é preciso identificar e trabalhar cada fase com muita intencionalidade, para que a gente não fique exausta, desconectada do nosso próprio corpo, lutando contra a nossa própria biologia. E quando a gente entende a conexão que a gente tem com essa mesma dinâmica da natureza, a gente passa a aproveitar ao máximo cada fase. Então vamos lá. O ciclo feminino se inicia no primeiro dia da menstruação. É quando o útero elimina o endométrio por não ter havido a fecundação e os nossos hormônios estão em níveis baixíssimos. O nosso metabolismo desacelera, a gente se sente mais cansada e o nosso corpo está concentrando energia nessa eliminação e regeneração. Nessa fase que é representada pela lua nova, que é quando a lua e o sol nascem e se põem juntinhos, então a gente não consegue enxergar a lua no céu, é que a gente vive o nosso inverno pessoal. E assim como no inverno, essa fase pede recolhimento e conservação de energia. Porque o que acontece no inverno? A natureza entra em repouso, os dias são mais curtos e frios, as plantas e os animais diminuem suas atividades para preservar calor e energia. Então esse é um momento em que a gente sente maior necessidade de recolhimento, de introspecção, de descanso. É uma fase em que a gente sente menos disposição social, mas como essa energia está voltada para dentro, é uma fase que favorece muito a conexão com a nossa intuição, momentos de reflexão mais profundas. E o elemento que predomina nessa fase é o ar. Então as nossas atividades mentais, elas estão muito favorecidas. É um período ótimo para a gente meditar, escrever, fazer planejamento estratégico, organizar planilhas financeiras e que a gente deve priorizar mais descanso e autocuidado. Evitando ambientes muito estimulantes, atividades físicas muito intensas e qualquer tipo de desempenho máximo. Esse realmente não é o momento. E se a sua rotina não te permite um descanso maior, tenta criar pequenas pausas durante um dia, nem que seja uma respirada mais lenta entre uma atividade e outra. Prioriza as atividades mais estratégicas, mais silenciosas e presta atenção no que você consome, porque é um momento em que a gente tem que dar muita atenção para a nossa nutrição, tanto do corpo quanto da mente.
E depois de termos vivido o nosso inverno, a gente caminha para a fase folicular, que é a nossa fase pré-ovulatória, é onde a gente vive a nossa primavera interior. Essa fase é representada pela lua crescente e assim como a lua, a gente também já começa a se sentir um pouquinho mais iluminada. Nessa fase a menstruação já terminou, os níveis de hormônio começam a subir, a gente começa a sentir um pouco mais de energia, exatamente como na primavera, quando os dias começam a ficar mais longos, mais quentes, os animais e as plantas começam a se movimentar com mais intensidade. É como uma espécie de renascimento. A nossa disposição e a nossa clareza mental aumentam, a gente tem mais disposição para iniciar novos projetos e nos sentimos mais otimistas, mais confiantes. O elemento predominante nessa fase é o elemento fogo, então a nossa energia de ação ela fica muito favorecida. É um ótimo momento para aprender algo novo, voltar a se socializar, iniciar novos projetos, fazer atividades físicas um pouco mais intensas. Aqui é importante evitar ficar na caverna, se manter ainda no inverno, quando a gente já está numa fase que está liberando mais disposição. E aqui é importante a gente ficar bem atenta para a gente não desperdiçar muita energia sem foco e sem planejamento. Por isso que é tão importante a gente ter vivido antes esse inverno com presença, para que na nossa primavera e no nosso verão a gente produza com mais assertividade. E se a sua rotina não permitir esse dinamismo, tente inserir algo novo no seu dia, que seja um caminho alternativo, uma atividade nova. Aproveita essa fase para fazer algumas atividades que você estava procrastinando e exigem um pouco de criatividade. Introduz um novo hábito. E depois que a gente vive a nossa primavera interior, a gente avança para a nossa fase ovulatória, onde nós vivemos o nosso verão interior. E aqui acontece o auge da nossa energia e da nossa vitalidade. Essa fase é representada pela lua cheia, que nesse momento está completamente oposta ao sol, recebendo toda a sua luz, brilhando intensamente no céu. E o nosso corpo está no auge da fertilidade, a gente está pronta para conceber uma vida. Os níveis de certos hormônios estão mais elevados, a gente sente mais energia, mais libido. Como no verão, onde a luz atinge o seu ápice, os dias ficam longos, mais vibrantes. Há muita abundância na natureza, a terra está fértil e os animais estão mais ativos, há muita vitalidade. É nessa fase que a gente sente uma maior capacidade de comunicação e empatia, uma sensação maior de bem-estar, de confiança, mais vontade de estar com o outro. Nós ficamos mais carismáticas, mais magnéticas. E o elemento que predomina nessa fase é o elemento terra. Então aqui nossas atividades de sustentação estão mais favorecidas. É hora de expor suas ideias, é hora do networking, das apresentações em reuniões importantes, de sair com os amigos, de sair com o crush, enfrentar desafios mais intensos, fazer exercícios mais intensos. E o ponto de maior atenção dessa fase é você fazer muito pelo outro e esquecer de você. Essa é uma tendência bem grande das mulheres em geral, mas nessa fase especificamente é algo que a gente tem que ficar mais ligada. E se sua rotina não permitir toda essa socialização, toda essa expressão, tente encontrar maneiras de se conectar de forma virtual, por telefone, com pessoas, para que você possa dividir suas ideias. Crie, coloca para fora, nem que seja num caderno. Aqui o importante é realmente entregar para o mundo aquilo que está borbulhando dentro de você. E por fim, depois da gente ter vivido o nosso verão abundante, a gente caminha para a nossa fase lútea, que é a fase pré-menstrual. É aqui que a gente vive o nosso outono interior, a nossa tão temida TPM. E a fase da lua que representa essa etapa do ciclo é a lua minguante, que está recebendo bem menos luminosidade do sol. E nesse momento que o nosso corpo estava se preparando para uma possível gestação, caso ela não ocorra, os níveis de todos os hormônios começam a cair. Nosso metabolismo desacelera, a gente passa a reter mais líquido. Como no outono, que a temperatura esfria, os animais começam a armazenar comida e diminuir a atividade. A natureza desacelera, as árvores liberam os frutos e as folhas que vão virar adubo ali no pé dela para poupar energia para o inverno que vai chegar. E o elemento que rege essa fase do nosso ciclo é o elemento água, está muito associado na psique humana às emoções. Então aqui a nossa intuição aumenta, favorecendo os nossos processos de autoconhecimento. A gente tem uma tendência de ficar mais introspectiva, mais seletiva, mais sensível, mais irritada. É uma fase que nos convida a fim de ciclos, limpezas, desapegos, purificações. É realmente uma preparação para o nosso recolhimento.
E as atividades que estão mais favorecidas nessa época são atividades de organização, finalização de processos, nutrição, autocuidado, exercícios mais suaves, alimentação mais nutritiva. E aqui o ideal é evitar excessos de compromisso, atividades sociais mais desgastantes e o seu próprio autojulgamento por estar se sentindo mais emotivo, mais sensível. E se a sua rotina exigir uma alta performance nessa fase, faça pausas mais frequentes, priorize as atividades que vão te exigir menos interação, beba muita água, ajuste a alimentação para que ela não interfira no seu humor e exercite a autocompaixão, por mais difícil que isso possa parecer ser. E se você é uma mulher que não menstrua, você pode se basear pelo próprio ciclo da lua para utilizar essa ferramenta de autoconhecimento. E o ponto de partida sempre vai ser a autoobservação. Presta atenção em como você se sente diariamente e anota. E não precisa ser nada muito elaborado. Anota assim 3 palavras que resumam como você se sentiu nesse dia, ou então um sentimento mais forte do dia. Anota isso todo dia por 1 mês e avalia. Identificou algum padrão? Começa a introduzir algum ajuste estratégico. Não identificou nenhum padrão? Segue acompanhando, mas atua no seu dia. Analisa qual é a estação que mais está te representando nesse dia, como você pode tirar mais proveito dela, como você pode deduzir o que está por vir e vai acompanhando. E se acolhe com ternura, sem se cobrar ou se julgar demais. Precisou trabalhar mais intensamente em um dia de baixa energia? Programa um descanso de qualidade. Nem que seja 1 ou 2 horinhas de ócio, sem nada para fazer, sem ninguém para ser e nenhum lugar para ir. A natureza ela não é linear e é completamente incoerente esperar que a gente fosse. E é fato que nem sempre a gente vai conseguir adaptar a nossa rotina ao nosso ciclo, mas pequenos ajustes podem fazer uma diferença imensa. Aliás, só o fato da gente compreender melhor essa nossa biologia já dá uma certa paz de espírito, né? Fala aí, me conta nos comentários. Mas se esse vídeo te ajudar com qualquer insight de uma pequena mudança que você pode introduzir no seu dia, eu vou ficar assim muito feliz, mais ainda se você voltar aqui para me contar. Aproveita e envia esse vídeo para uma amiga que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e não esquece de deixar seu like. Nos próximos vídeos dessa série a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada estação e eu espero você por aqui. Beijos e até a próxima!